A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós saudamos você na paz do Senhor, que você sinta à vontade conosco, que você também receba aí a nossa oração, sinta-se em casa. Estamos pregando a palavra de Deus. Nossa igreja fica ali no centro da cidade, na Rua Coronel Fausto de Souza, 353. Você é o nosso convidado para as nossas programações, que acontecem aos domingos, 9 horas da manhã, um culto, e depois às 10 horas da manhã temos uma classe de escola dominical para jovens e adultos, temos para as crianças também. Pode trazer sua família, que será bem acolhida. E depois, às 19 horas, temos o culto, né? Temos o culto da noite. Então, 19 horas até mais ou menos umas 8h30 ali, você já está liberado para ir para casa, tá bom? Então, você é o nosso convidado. Fale que assistiu o programa, né? Que você se sentiu à vontade para vir, porque no programa aparece ali a nossa igreja, você sabe onde que é, e o pastor convidou você para o culto, tá bom? Nós vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores agora, e depois nós vamos orar e ler a palavra de Deus. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, nós vamos orar então, pedindo que Deus esteja abençoando esse nosso programa. Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na meditação da Tua Palavra. Quero te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos recebidas, pelas famílias, ó Deus, da nossa igreja, pela vida, ó Deus, da nossa cidade. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, o nosso comércio, as nossas indústrias. O Senhor nos dê prosperidade, ó Deus, e ao nosso país também, Pai. Em nome de Jesus estamos orando e te pedindo que o Senhor continue nos abençoando e receba nossa gratidão. Amém, Senhor Deus. Queridos, hoje é um dia bem especial, de uma mensagem que eu quero trazer para vocês. Nós estamos ali na nossa igreja neste domingo agradecendo a Deus, um culto de adoração a Deus, pela vida de um casal muito especial da nossa igreja, 50 anos de casamento do Dr. Vicente Wagner e da Suzana, né? Então, nós queremos parabenizar esse casal e muito especialmente o Dr. Vicente Wagner, também por ter feito 46 anos de serviços ininterruptos como diácono da nossa igreja. Então nós votamos ali uma homenagem especial a ele, para ele receber o título de diácono emérito, né? Então esse título é para quem serviu aí há pelo menos 25 anos, né? Na obra como presbítero ou diácono, né? Ou mesmo pastor. Então o Dr. Vicente foi agraciado com esse título também, né? Então nós louvamos a Deus pela vida dele. Ele é uma pessoa proeminente na cidade também, foi um ginecologista aí por muitos anos, ajudou a vir à vida, né? Dar à luz a muita gente que está assistindo. Então nós somos gratos aí pela vida do Dr. Vicente. E eu quero trazer uma meditação na Palavra de Deus que diz respeito a esse momento também, né? E são as palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, né? Então, se você não sabe muito bem a história, o apóstolo Paulo se torna um missionário da igreja, né, ali no Novo Testamento,
para você ter ideia, 13 das cartas do Novo Testamento, que tem 26 cartas, né? Temos lá os evangelhos e livros históricos como Atos, né? Mas temos ali cartas pastorais às igrejas, cartas pessoais que o apóstolo Paulo escreve, e essa é uma das cartas pessoais a um dos seus discípulos, o jovem Timóteo, que é um pastor que é deixado ali na região da Ásia, né? Ele vai ser pastor em Éfeso, então ele recebe orientações diretamente do apóstolo Paulo. O apóstolo escreve essa carta, ele já está preso, já está no final da sua vida, ele está preso em Roma, já sabendo que vai ser executado, né? Então ele sabe da importância dessas últimas palavras ao seu pupilo, e Timóteo enfrenta algumas dificuldades no seu ministério, enfrenta lutas, inseguranças, enfrenta a oposição, né, dentro da igreja, e ele, um jovem pastor, ele tem algumas enfermidades também. O apóstolo Paulo recomenda que ele trate do estômago com vinho e um pouco de água misturado, né? Então, e as palavras do apóstolo Paulo demonstram também que Timóteo, pela sua inexperiência, ele é um pouco inseguro, né? E ele traz sempre palavras de incentivo, sempre lembra das suas origens. Timóteo, ele é um filho de uma mãe judia e de um pai grego, né? E a mãe e a avó foram ensinadas, criadas, aprendendo a palavra de Deus na tradição judaica. E o apóstolo Paulo sempre traz isso à memória de Timóteo para ele se fortificar na fé. E com respeito ao seu ministério, nós vamos ler aqui no final da segunda carta, né? No capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 1 a 8, tá? Então acompanha a leitura aí. Ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Então veja que são palavras de orientação, primeiro, né? E depois uma confissão do que está no seu coração a respeito do momento que ele está vivendo. Então, vamos começar pelas orientações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, né? Então, esse conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, esse conjurar é ele enfatizar que essa palavra é de uma força para ser ouvida, compreendida e cumprida, né? Então, são todas as suas forças. O conjurar é aqui, na verdade, você dizer a máxima verdade. A máxima verdade que o apóstolo tem para o jovem Timóteo eu vou diante de Deus, de Cristo Jesus, pelo seu reino, que você
cumpra essas coisas. Primeiro, prega a palavra. Prega a palavra. Né? Nós temos aqui na leitura das duas cartas de Paulo a Timóteo alguns episódios em que Timóteo entra em discussões sobre fábulas, né? Tem muitos judeus ali que são muito místicos, então eles começam a falar sobre questão de anjos, questões sobre a lei judaica de purificação. Então eles estão amedrontados com o que eles estão vivendo e eles estão cobrando o Timóteo para que ele tome providências na igreja, para que se volte alguns rituais judaicos, porque eles estão com medo, e existe também o misticismo da movimentação angelical na igreja, em que anjos podem estar caindo pela sensualidade das mulheres, que no caso ali a sensualidade é mostrar o cabelo, né? O cabelo solto, que eles tinham que, as mulheres tinham que usar o véu, e isso tudo com respeito a usos e costumes da época, né? Então, parece que Timóteo está perdendo muito tempo com essas coisas, enquanto a verdadeira pregação do evangelho está sendo colocada de lado. Ele está tendo que tratar muitas coisas de doutrinas de homens e não da sã doutrina, que ele coloca aqui, né? E ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina que é sadia, sã doutrina, que é, no caso aqui, né, é o Antigo Testamento, a palavra dos profetas, a lei de Moisés, os salmos e a didaquê, que é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos aqui está pegando o ensino de Moisés, as leis de Moisés, os salmos, os profetas, e convergindo tudo em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que foi escrito no Antigo Testamento. Estevão morreu por causa disso, porque essa pregação de Estevão faz essa convergência de toda a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus é escrita nesse contexto de fazer o povo judeu entender que tudo aquilo que Deus revelou aos pais pelos profetas, né? Se revelou de muitas maneiras, e tudo aquilo que Deus revelou e instituiu como lei, Cristo cumpriu, e Ele é a própria palavra, né? E não existe nenhuma outra criatura que foi feita por Deus, que Deus chamou de filho. Então, a carta aos Hebreus revela que Jesus é o único que Deus disse: eu hoje te gerei. Né? Então, ele é substância de Deus, assim como os concílios ratificaram. E nós temos aqui, então, nesse legado que o apóstolo Paulo deixa a Timóteo como um pastor, numa igreja, num lugar novo, assim: não perca tempo com imaginações vãs, com fábulas, com bricas de velhas caducas, ele ainda diz, né? Por quê? Porque estão vendo coisas onde não tem. E às vezes a gente perde o tempo do evangelho, perde a palavra da salvação, perde tempo brigando internamente por coisas vãs, por doutrinas de homens, por questões que desgastam as relações dentro da igreja, administrativas, geralmente, né? Então nós olhamos para a palavra de Deus agora aqui, com essas palavras finais do apóstolo Paulo, e quando nós olhamos para o nosso tempo, vemos que não mudou muita coisa. 2000 anos de palavra. Ainda estamos sendo distraídos pelos mesmos assuntos supérfluos. Ainda somos ocupados com coisas que não trazem o bem. Ainda estamos superatarefados, né? E isso não é bom para o evangelho. Muita gente está sedenta na palavra de Deus. Muita gente está sofrendo. Muitos estão perdidos. Muitos estão na escuridão. E nós temos a nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo. E muitas vezes nós estamos
apagando essa luz, estamos colocando uma peneira em cima para ela não iluminar a cidade, como ilustrou o próprio Senhor Jesus. Não é? Um luzeiro não é aceso para ser escondido, ele é aceso para iluminar todo o ambiente, né? Para iluminar uma cidade. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo dando essas últimas instruções, e ele diz, olha, haverá tempo, não que ele estava profetizando, é que eles já estavam vivendo isso, já era uma realidade, não é? Ele está dizendo aqui, mas ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que é cobiça? É o meu desejo, aquilo que eu quero. Então eu vou somente ouvir aquele que fala aquilo que eu quero. E aí você vê hoje, infelizmente, o evangelho sendo comercializado e superexposto, né? Como se fosse uma lâmpada de Aladim, onde Deus é um Deus que tem que atender os seus desejos, e os seus desejos geralmente são relacionados àquilo que você quer e àquilo que você quer ter, né? Você quer ter sucesso, quer ter dinheiro, você quer ter aparência, você quer ter saúde, e muitas vezes nós reduzimos Deus a isso, ao bem-estar da nossa vida. E aí quando nós somos confrontados na nossa fé, como Jesus diz, que nós seremos confrontados quando nós proclamamos a fé em Jesus Cristo, nós não temos raízes profundas para aguentar as tempestades. Somos levados de um lado para o outro, como crianças, correndo atrás do vento. Somos dobrados pelas mais fracas tempestades. Sucumbimos na fé. Não olhamos diretamente para o nosso Senhor Salvador, como naquela passagem de Pedro, quando sai do barco e vai caminhando até Jesus, e ele tira os olhos do mestre e começa a afundar. Jesus o repreende dizendo que ele tem uma fé pequena, e essa fé pequena é que a fé nós colocamos em nós mesmos, nas circunstâncias, e não colocamos a nossa fé em Cristo. Nós achamos que é aquela letra daquela música, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, está dizendo a respeito da gente, né? De eu ter fé que eu vou conseguir, que eu vou ter sucesso, e essa pregação é uma pregação corrente nos nossos dias com muito mais força, né? É chamado teologia do coach, né? Então sempre colocando você aí como a grande potência humana para enfrentar os problemas, e esquecemos do fator divino, que é o fator que na verdade vai nos levar através das tribulações, através das tempestades, vai nos dar a vitória em Cristo Jesus, não importando as circunstâncias, né? E por fim, para encerrar, queridos, essa meditação, o apóstolo Paulo dá um testemunho de si mesmo, nesse fim de carreira. Ele diz, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação. Então essa libação é aquela oferenda que era dada a Deus, geralmente um animal que era sacrificado e o seu sangue aspergido para glorificar a Deus. E ele se coloca como isso, como alguém que está sendo oferecido como libação para glorificar a Deus. Não é? Então veja como a retrospectiva da nossa vida é interessante nesse sentido, não é? Nós estamos homenageando aí um homem que trabalhou 46 anos como diácono da igreja, né, Dr. Vicente. E esse texto é um texto muito conhecido, muito usado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo quando ele dá essa declaração de alguém que encontrou em Cristo Jesus a sua motivação e o seu legado, né? Encontrou em Cristo Jesus a sua inspiração e o motivo da sua vida. E ele entregou, né? E vejamos que a história do apóstolo Paulo é bem interessante nesse sentido, de que ele querendo agradar a Deus,
dedicando a sua vida, tendo uma formação das melhores. Quando se dá conta, quando encontra com Jesus, ele ouve do Senhor que ele estava traindo o próprio Deus, que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Quando Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabe quem é Deus, quem é que está falando com ele. Ele fala assim: quem é o Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Né? Então, às vezes nós, na tentativa de obedecermos a Deus, começamos a olhar demais as doutrinas dos homens, esquecemos da palavra do próprio Deus, nos tornamos lutadores e perseguidores contra o próprio Deus. Não é? Então o apóstolo Paulo se queda aos pés do Senhor, reconhece a sua fragilidade, a sua pecaminosidade, a sua falta de entendimento diante dos propósitos divinos, e Deus o usa como um grande instrumento na evangelização ali do Oriente Médio, né? da Ásia Menor, e esse evangelho chega até nós hoje, graças a Deus, pela graça de Deus. Autor de 13 das 26 cartas do Novo Testamento, descrevendo aqui a graça de Deus, ensinando, proclamando a salvação do evangelho. Na carta aos Romanos, ele elabora de uma forma fenomenal, né? Única, uma carta teológica, demonstrando quem é Deus, a salvação pela graça, e dizendo frases maravilhosas como no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E dedica a sua vida, e quando chega para morrer, ele entende que a sua vida agora glorifica a Deus e que a sua partida é uma bênção para ele. Não que ele está frustrado porque está preso, condenado em Roma. Né? Pense aí, vamos fazer uma análise da nossa própria caminhada, da nossa vida. Vamos olhar e falar assim: não, a minha vida agora, se terminar, ela está glorificando a Deus. As pessoas vão olhar e dizer: esse homem, essa mulher viveu de uma forma justa porque Deus estava com ele. E Deus seja louvado. Deus deu, Deus tirou. Né? Algumas frases que a Bíblia nos dá sobre vidas que glorificam a Deus. Né? Então, queria convidar você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, para nos colocarmos diante da palavra de Deus e percebermos a graça que nós recebemos de poder ouvir esse evangelho, a sã doutrina do evangelho, não ficarmos presos ou brigando por detalhes de denominações, mas a pregação do evangelho santo do Senhor se faz necessário e é a obrigação da igreja de Cristo. Se a nossa igreja não estiver nesse caminho, nós precisamos retornar, nos arrepender, perceber que o caminho que nós estamos trilhando não é o caminho de Deus, e voltar ao caminho de Deus, e proclamar a salvação, os atos maravilhosos de Deus em Cristo Jesus, não com falsas promessas de que nós vamos vencer de qualquer jeito, eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Cuidado, né? Essa promessa já se cumpriu, foi a vinda de Jesus Cristo, e agora aos que amam a sua vinda, a vinda é a segunda vinda, né? Aos que amam a segunda vinda, para nós o que interessa é glorificar a Deus, ter sucesso com Deus, não entre os homens. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar para encerrar esse momento, intercedendo pela sua vida, pela vida da nossa cidade, do nosso país, e que Deus derrame a sua graça e o seu amor. Oremos. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas, principalmente o acesso à Tua Palavra, ao Evangelho da graça, da salvação, em que nós declaramos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida e queremos fazer aquilo que Ele nos ordena, ser sal e luz, como discípulos, proclamadores do Teu Evangelho. Perdoa os nossos pecados,
nos dá sensibilidade ao Espírito Santo, a Deus, na atuação na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus oramos. Amém, Deus, amém. Queridos, até o nosso próximo encontro, e queria te fazer um convite de novo. Se quiser colaborar com a nossa igreja, para nós podermos fazer a reforma ali, a restauração da escola evangélica, você pode nos ajudar através do Pix que está aí na frente, né, que vai ser mostrado aí. Faça seu depósito, identifique ali. Quiser fazer uma visita para nós, para conhecer os projetos aprovados pelo IFAM já, estadual, né, fique à vontade. Temos ali toda a documentação. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero o dia assim, espero, aleluia.